Fala rapaziada, mais uma vez professor Wesley Tardivo aí. Hoje eu vou trazer aqui algumas questões de geografia especificamente para o concurso IESA, para a rapaziada que está se preparando. O canal aqui tem o objetivo de trazer o aprofundamento do conhecimento através de geografia com base nas questões, né? A gente vai desenvolvendo as questões, a gente vai aprofundando o conhecimento através das questões certas e também das erradas, tá? Justamente com a intenção de extrair o máximo que a questão traz para a gente. A gente aprender com as alternativas erradas também é muito importante para as próximas questões, né? Então vamos embora, questões essas aí. Botei aqui número 1 porque se for interessante, se for relevante para a rapaziada aí, de acordo com a resposta que a gente tiver através do vídeo, eu vou fazendo aí número 2, número 3, tranquilidade. Já vou te pedir logo de cara já para se inscrever no canal, para deixar teu like, para mandar pro teu camarada que está precisando aí daquela moral em geografia, tá? E vamos embora para cima, tá? Questão número 1 aí, ó. A partir da década de 1960, o Brasil vem registrando uma queda acentuada em suas taxas de natalidade. Então, ó, uma queda acentuada em suas taxas de natalidade. Professor, taxa de natalidade, o que é? A taxa de nascidos vivos. Tranquilo? Nascidos vivos durante um período de tempo em determinado lugar. Geralmente, esse cálculo é feito durante um período de um ano. Tal fato está ligado à criação do Ministério da Saúde na década de 1950, período em que iniciaram as campanhas de combate às doenças endêmicas e organização de programas de vacinação em âmbito nacional. O gráfico abaixo demonstra a transição demográfica pela qual o nosso país vem passando ao longo dos últimos anos, evidenciando em sua dinâmica de crescimento populacional o processo ou seja, o gráfico vai trazer algumas informações e você tem que gatilhar a questão para você não perder o cerne da questão. Ele está pedindo aqui qual a informação que o gráfico está trazendo nos últimos anos. Tranquilo? Então, assim, você circular, você gatilhar a questão é fundamental para você acertar a questão. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Trouxe aqui um gráfico um pouco maior na próxima tela para a gente analisar. Aqui as alternativas e aqui o gráfico um pouco maior. O que ele está trazendo aqui? Se você observar, taxa de mortalidade é verde, tá? Então a taxa de mortalidade a partir dos anos de 1960, ali, 1957, né, já começa a cair, beleza? E a taxa de natalidade também já começa a apresentar um decréscimo aqui, ou seja, uma queda. Sendo que nesse período aqui, ó, a gente tem um crescimento vegetativo. Lembra que a questão pediu nos últimos anos, olha lá, nos últimos anos, tá? Então aqui a gente tem um período de crescimento vegetativo, onde a gente ainda tem muita gente nascendo, mas pouca gente morrendo, ou seja, uma queda na taxa de mortalidade. Então aqui de fato a gente tem um crescimento vegetativo. Como é feito esse cálculo? A taxa de natalidade sobre a taxa de mortalidade. Ou seja, ao passo que eu tenho mais pessoas nascendo do que morrendo, o crescimento da população vai aumentar, tá? Então, beleza. Mas se você observar, não é no período atual isso aqui acontecendo, né? Então, como a questão está pedindo aqui, ó, nos últimos anos, então não pode ser o crescimento vegetativo. Tranquilo? Se a gente pegar aqui dos anos 2000 para cá, um pouco mais próximo, ó, a gente começa a notar que a taxa de natalidade vai começar a cair, tá? Então aqui de fato a gente tem uma queda no crescimento vegetativo. Olha aqui como é que fica, principalmente esses últimos anos aqui, ó. Mais recentemente, ó. Justamente após a gente estudar as pirâmides etárias do Brasil e a projeção futura, a gente começa a entender que a tendência realmente é essa. Se você parar para pensar, teu avô tinha 10 irmãos, 12 irmãos,
Já sua mãe e seu pai tiveram 4, 5, né? 5 irmãos ali. A família brasileira veio passando por um período de transição. E agora é considerado, pela geografia, que a gente está nessa reta final desse período de transição, desse período chamado de janela demográfica. Então, se a gente notar, a gente está num período de redução do crescimento vegetativo. Tranquilidade? Então vamos voltar para as alternativas aqui para a gente ver. Aumento do crescimento vegetativo não. Lembra, olha aqui, ó, nos últimos anos. Beleza? Aumento do crescimento vegetativo não. A gente percebeu aqui, de acordo com os últimos anos, que a gente está em redução. Tranquilo? Redução. Aumento da taxa de mortalidade? Não, aumento não. A taxa de mortalidade vem caindo. Olha a linha verde. Aumento da taxa de natalidade? Também não. Menos pessoas vêm nascendo também. Olha aqui a linha vermelha. Redução da expectativa de vida? Não. Atualmente, uma das características da população brasileira, maior expectativa de vida. Ou seja, as pessoas vivem mais, tá? Justamente por conta desses avanços aí, criação do Ministério da Saúde, incentivo a campanhas de vacinação, combate a doenças endêmicas, tá? Então isso tudo vem ocasionando o aumento da expectativa de vida, os idosos vêm vivendo mais, tranquilão? Então sobrou pra gente aqui, a alternativa é justamente aquilo que a gente viu aqui através do gráfico. Tranquilidade, gabarito. Questão número 2, uma questãozinha aí vai trazer os períodos aí de urbanização do Brasil e vamos embora. O processo de urbanização e estruturação da rede urbana brasileira pode ser dividido em 4 etapas. A análise da linha do tempo indica a dispersão espacial das atividades econômicas intensificadas após a década de 80, por meio do surgimento de novos centros regionais, com destaque para os centros urbanos não metropolitanos. A mudança evidenciada no sentido dos fluxos e da estruturação da rede urbana brasileira é resultado de algo. O que originou essa parada? Olha para cá. Obviamente, você já percebeu aqui que tem uma cronologia, né? Tem uma linha do tempo. E esses quadrantes vão trazer informações relacionadas ao processo de urbanização que veio acontecendo no Brasil. Tranquilo? Então você sabe que o cerne da urbanização do Brasil passa pelo êxodo rural. Êxodo rural. E aí, em síntese, êxodo rural significa a saída do homem do campo rumo à cidade em busca de melhorias de vida, causado pela mecanização do campo e pelos avanços tecnológicos. Tranquilo? Eu dou sempre esse clássico exemplo. Olha só, se antes você tinha no campo 50 pessoas formando uma linha para plantar e colher, trabalhar na terra, agora não mais, porque agora os avanços tecnológicos proporcionaram máquinas muito mais eficazes do que o trabalho manual, o trabalho humano, e essas máquinas chegaram no campo. Ou seja, agora eu preciso de um trabalhador operando aquela máquina, fazendo o trabalho de outras 49. Tranquilidade? Então, ao invés de eu ter 50 pessoas, agora eu tenho uma só, um empregado só, e as outras 49 vão para onde? Vão rumo à cidade, porque elas já não encontram mais possibilidade de trabalho, já não encontram mais facilidade de moradia. Lógico, se não tem trabalho, não tem renda. Se não tem renda, dificulta a manutenção da vida. Tá? Então, assim, ela tem que migrar, ela tem que executar esse processo de êxodo rural, saída do campo. E aqui a gente vai acompanhar essa cronologia. Tá? No primeiro momento aqui, 1930, a gente já nota aqui, ó, fluxos migratórios em escala regional, estruturação da rede urbana, metrópoles como polo de atividade, já em 1930. A gente avança aqui para 1950, ó, expansão da malha do transporte, da comunicação, palavras-chave aqui para o avanço das tecnologias, para o processo de globalização mais intensificado que já começa a acontecer, e unificação dos mercados e atração populacional para a região sudeste, sobretudo para a região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Na moral,
Período muito importante aqui para o processo de urbanização da região sudeste. A partir daqui a gente já tem intenso êxodo rural, imigração interregional, concentração de pessoas em grandes cidades. A partir daqui, irmão, é o boom da migração no Brasil. Então a gente está vendo uma intensificação, um processo contínuo, tá? E por fim, o último quadrante vai trazer aqui, crescimento das metrópoles regionais e cidades médias e predomínio da migração urbana. Tá? Então vamos para as alternativas para a gente entender. A mudança evidenciada no sentido dos fluxos na estruturação da rede urbana brasileira é resultado de quê? Da migração e do processo de urbanização voltado às metrópoles? Não é voltado só às metrópoles, não é isso. Contínua e crescente reestruturação e integração dos espaços urbanos e rural? Não, negativo. Não, nesse momento aqui não tem uma integração, não tem uma ênfase na integração, mas sim de fato está evidenciando a saída do homem do campo. Tranquilo? Então não tem uma integração, mas sim um deslocamento. Tá? Integração dos mercados que incorporaram sul e sudeste, parou, sul não, sobretudo sudeste. Sobretudo grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, posteriormente Minas. Tá? Então, assim, lembra que a característica principal da região sudeste é a principal economia do Brasil e maior número de pessoas, população exacerbada, tranquilo? Contínua, letra D, contínua e crescente ascensão das regiões metropolitanas, a letra D está na moral, hein? Eu acho que eu fico com a letra D. Vamos ver a letra E? Modernização das economias na região norte e nordeste, não. A princípio aqui está falando só do êxodo rural, sobretudo desse caminho em direção ao sudeste. A rapaziada do nordeste migrou em massa para a região sudeste do Brasil. Tá? Um período bem marcado pela migração do sudeste, do nordeste em direção ao sudeste. Então nosso gabarito aqui, letra D de dado. Tá? Aqui eu trouxe como se divide aqui em síntese, né? Como se dividem esses 4 momentos da migração do território brasileiro. O gabarito nosso aí, letra D. Questão número 3. Questão linda, tá? Essa questão aqui, questão linda. Olha só. Analise o mapa a seguir. Qual estratégia política representada no mapa foi adotada pela coroa portuguesa para ocupar o território amazônico durante o século XVIII? Primeira coisa que tu tinha que notar, que aqui a gente ainda não tinha o estado do Acre. Tranquilidade? Outras coisas você tem que notar nesse mapa aqui. E eu trouxe 2 mapas aqui para a gente comparar. Tá? Questão maravilhosa. Primeira coisa, correspondência inédita de Francisco Xavier. Esse cara que era general do exército nesse período. Tá? General da coroa portuguesa. E olha a data, 1750. Essa data aqui te lembra alguma coisa? 1751. O que aconteceu um ano antes? 1750. Professor, não sei não. 1750 aconteceu uma parada chamada Tratado de Madrid. Tratado esse que reconhecia as terras a oeste do Tratado de Tordesilhas. Reconhecia essas terras à coroa portuguesa. Não mais aos espanhóis, não mais aos castelhanos, mas sim à coroa portuguesa. Tranquilo? Outra coisa que você tem que notar aqui, não sei se você conhece, mas isso aqui, esses pontinhos circulados aqui, ó. Primeiro, pontinho circulado, tracejados, né? Pontinhos aqui tracejados. E aqui no meio, um principal de tudo. O principal. Linha contínua. Linha contínua significa a área mais importante, tá? Qual é essa técnica aqui? Isso é uma técnica matemática conhecida como grafos, na qual você vai analisar os objetos de um conjunto e vai notar a semelhança entre eles. Tranquilidade? Não entendi muito bem, professor. Olha só. Vem para a legenda. Aqui na legenda a gente ainda tem a ideia das famílias. Lembra? Família de Macapá, família de São Joaquim, olha aqui, família de Tabatinga, família de Bragança,
Opa, então essas terras aí seriam destinadas ainda a essas famílias? Ainda seriam destinadas a essas famílias. Lembra, a gente está saindo de Tordesilhas, está indo para Madrid. 1750 foi Madrid, essa carta foi escrita em 1751. Esse planejamento aí. Tranquilidade? Então a gente já começa a ter um desenho melhor da questão aqui. E aí ele traz alguns apontamentos, olha aqui. Os castelhanos cercando, fazendo fronteira ali com o território que agora era da coroa, ou seja, possíveis invasores, tá? Ingleses, aí aqui você tem as Guianas, né? Os franceses, holandeses, tá? E aqui as principais cidades, olha aqui, Belém do Pará, Barcelos e Vila Bela. Entendi, professor, entendi. Algumas alternativas, será que já dá pra gente matar? Olha só, qual era a estratégia realizada pela coroa portuguesa aqui? Incentivo à exploração mineral? Não, não era incentivo à exploração mineral. Nesse período aqui, eles já tinham noção que o solo brasileiro era riquíssimo, mas a estratégia aqui não era incentivo à exploração mineral, não. Pelo contrário, a coroa queria tudo para ela, ela não incentivava a população a conquistar nada, tá? Era tudo pertencente à coroa. Letra B, desenvolvimento de projetos agropecuários? Meu camarada, se você notar, região norte do Brasil, floresta amazônica, ombrófila densa, ou seja, grandiosa, uma floresta fechada, tá? Que gosta de sombra, não tem como você executar a prática de agropecuária nesse lugar. Então esquece a agropecuária. Tá? Vou trazer alguns outros mapas aqui para a gente conseguir responder outra questão de fato. Olha aí, Tratado de Tordesilhas e Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi justamente essa expansão para oeste. Pelo amor de Deus, você tem que saber que isso aqui se divide dessa forma. Tá? Novamente aqui ainda não tinha o estado do Acre. O Tratado de Madrid vai trazer justamente essa expansão para oeste. E aí você começa a notar algumas semelhanças, quer ver? Olha esse mapa agora. Olha esse mapa agora que eu trouxe para você. Compara o posicionamento dessas cidades aqui. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum? Vou te pedir para fazer isso aqui, ó. Olha essas cidades aqui. Olha essas três. Manaus, Cuiabá, Belém. E aí, o que elas têm em comum? São cidades altamente desenvolvidas. Professor, pensei que a princípio a estratégia da coroa portuguesa era dominar o território através dos militares, né? Dos militares. Pensou, parece que tem um certo nexo, mas vou te explicar por que não. Tá? A ideia aqui não era colocar militares ainda. A ideia era colocar população, desenvolver a área. Tá? O viés militar de domínio territorial não passa só pela presença militar, mas sim pela presença de pessoas, pela presença de população. Tranquilidade? Então vamos voltar lá na questão. Letra C, abertura de polos de desenvolvimento. Letra C está tranquilo, hein? A ideia aqui é justamente essa. Olha, a gente envia pessoas, começa a desenvolver aqueles lugares ali, seja com atividades econômicas, atividades que a terra também permitir que a gente execute, e depois disso a gente entra com o aparato militar. Tranquilo? Então vamos analisar as outras ainda. Ó. Criação de fortificações militares? Não, a princípio não. Não era essa a ideia inicial. Criação de reservas indígenas? Esquece, a gente está falando, olha aqui, num período opressor, século XVIII, coroa portuguesa, meu irmão. Não tem nada de indígena, pelo contrário. Tudo que eles podiam retirar dos indígenas, eles retiravam. Aprendiam primeiro com os índios, depois eles retiravam as terras, retiravam tudo que podia. Beleza? Então, o nosso gabarito aqui, de fato, letra C de casa. Tranquilo? Se você notasse, se desse um pouquinho de trabalho de notar aqui, ó, esse triângulo, você notaria que, poxa, essa cidade é bem desenvolvida. Essa aqui, outra, atualmente é bem desenvolvida. Tranquilo? Então tá aí nosso gabarito, letra C. Tratado de Madrid, assinado em 1750, reconhecia
o domínio de Portugal sobre os territórios a oeste do meridiano de Tordesilhas. Tá? E trouxe outras informações aí também de 52, de 59, tá? Os colonos chegando ali no Rio Grande do Sul e os jesuítas sendo mandados embora, porque o Brasil já começava a ter alguns polos bem desenvolvidos. Na moral, vamos para outra aí, questãozinha de clima. Pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros Navais do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha desloca-se para o 72º Batalhão de Infantaria, sediado em Petrolina, no estado de Pernambuco. Circula Pernambuco, a fim de realizar o estágio de adaptação de operações na Caatinga. O referido estágio terá duração de 2 semanas. O tipo de clima predominante na região do estado de Pernambuco é o clima tropical semiárido, que apresenta as seguintes características. Meu aluno, primeira coisa que eu vou te ensinar, quando a gente vai resolver questões, ainda mais questões muito grandes assim, a gente tem que ler primeiramente o comando da questão. Tá? Por quê? Essa história toda de primeiro comando, 11º Batalhão, 72º Batalhão, não quer dizer nada na questão. Se você notar, você leu e se cansou. No final aqui ele só te perguntou uma coisa simples. Olha aqui a informação. Olha aqui. O tipo de clima predominante na região do estado de Pernambuco é o clima tropical semiárido. Ele já te deu essa informação. Ou seja, é um clima com características desérticas, né? Formação de cactáceas. E aí ele falou que apresenta as seguintes características. E aí, lendo as alternativas, por eliminação você conseguiria chegar nas características do clima tropical semiárido. Eu trouxe uma parada aqui antes para te apresentar duas ideias. A ideia de seca e estiagem. Beleza? A seca, ela causa grave distúrbio, grave desequilíbrio hidrológico para a região. A estiagem é um período de tempo que fica com seus índices pluviométricos reduzidos, ou seja, fica um período de tempo sem chuva. Pluviosidade significa chuva na geografia. Tá? E justamente aqui eu trouxe para você a região do Polígono das Secas. Professor, não conheço o Polígono das Secas. Olha só, o Polígono das Secas pega 9 estados no Brasil, inclusive Petrolina, que é o que está na questão, fica aqui no interior, a divisa com a Bahia, tá? Fica nessa região aqui, divisa com a Bahia, e faz parte do Polígono das Secas. Ou seja, climazinho semi-árido, tá? Vamos voltar lá para as alternativas para a gente ver se a gente consegue resolver. É o clima mais representativo do Brasil, abrange maior parte da região Nordeste, ok? E apresenta as seguintes características marcantes: existência de 2 estações bem definidas, correto, temperaturas altas e amplitude térmicas anuais elevadas devido à influência da continentalidade. Olha, a princípio, a minha número 4, letra A tá legal. Vamos por exclusão na letra B, na letra C. Professor, tenho medo de marcar a letra A. Eu nunca confio na letra A. Beleza, você está correto. Vamos para a letra B e vamos matar as alternativas então, para ver se tem alguma que melhor se encaixa. Tá? O clima brasileiro com menor índice pluviométrico anual, o que causa o problema da estiagem. Há uma má distribuição de chuvas que estão concentradas em alguns meses do ano. As médias térmicas estão em torno dos 28 graus, as temperaturas são elevadas e possuem baixa umidade do ar ao longo do ano. Por que essa alternativa está errada? Porque, de fato, é o clima brasileiro com menor índice pluviométrico, o que causa o problema da seca. Tanto que, o mapinha que eu trouxe ali para você, o Polígono das Secas. Tá? Não pode esquecer aqui, ó, Petrolina fica lá no Polígono das Secas. Divisa com a Bahia. Tranquilidade. Letra C. Apresenta chuvas concentradas no inverno e médias térmicas elevadas. Nessa estação, no litoral nordestino, o encontro da MTA,
massa tropical atlântica, de ar quente e úmido, com a massa polar atlântica, de ar frio e úmido, provoca as chuvas frontais. Negativo, porque a MPA não apresenta influência, não chega a influenciar no clima da região Nordeste, tá? Sobretudo na região Sul e Sudeste. Tranquilo? Nessa região do polígono das secas, especificamente, a MPA já perdeu força, então ela não tem influência sobre aquela região. Tranquilo? Letra D. Sofre grande influência anual da massa tropical atlântica, que é úmida. No inverno, a massa polar atlântica é responsável pelas baixas... Parou. A gente já falou que a massa polar atlântica não exerce influência sobre a região Nordeste. Então, sobretudo, sobre a região Sul e Sudeste do Brasil. Tá? Elevada taxa de umidade devido à presença de rios e de vegetação na região e de altas temperaturas por encontrar-se em baixa latitude. As chuvas são constantes, no polígono das secas, as chuvas são constantes, parou, negativo. Então a gente fica aí com a alternativa A. Viu como não é tão difícil? É só se atentar à leitura. O texto é grande, você precisa ler parte por parte e encontrar o erro das alternativas. Tá? Então, olha aí, esse mapinha. Se você notar, a massa polar atlântica, ela chega na região sul, chega na região sudeste, tá? Ocasionando diversas frentes frias, né? Mas na região nordeste, lá no polígono das secas, ela já não chega mais com essa intensidade. Nesse percurso todo aqui, a MPA já perdeu força. Tranquilidade? Vamos avançar aí, nosso gabarito. Número 5. Mais uma questão sobre clima, sobre massas de ar aí. O Brasil, por possuir 92% do território na zona intertropical, zona entre trópicos, tá, do planeta, grande extensão no sentido norte e sul e litoral com forte influência de massa de ar oceânica, apresenta predominância de climas quentes e úmidos. Em 8% do território, em apenas 8%, ao sul do Trópico de Capricórnio, ocorre o clima subtropical. Show? Subtropical abaixo do Trópico de Capricórnio, que apresenta maior variação térmica em estações do ano, mais bem definidas. Ao analisar a atuação das massas de ar que atuam no território brasileiro, massas de ar que atuam no território brasileiro, podemos afirmar que há. Aí aqui você só precisa de uma coisa, conhecer as características de cada massa de ar, beleza? Vou resumir para você. Se ela é equatorial, ela é uma massa seca. Se ela é atlântica, ela é uma massa úmida. Ela passa pelo oceano, então ela é uma massa úmida. Tranquilidade? Vamos tentar encontrar essa parada aqui. Letra A, MEC, massa equatorial continental. É uma massa quente, é uma massa úmida. Professor, mas o senhor acabou de falar que a massa equatorial é seca e não é úmida. Agora eu vou trazer a bomba para você. Por que essa massa equatorial ela é úmida? Ela é a única que é equatorial e é úmida. Por quê? Se você sabe, já deixa aí no comentário. Mas eu vou trazer para você aqui. Ela é aquela massa que se forma em cima da Amazônia. Em cima da Amazônia. Lembra que a floresta amazônica ela realiza um processo chamado de evapotranspiração. Não só a floresta amazônica, mas também a sua bacia hidrográfica, que justamente se localiza ali, também realiza esse processo. Ou seja, muita água evapotranspira e logo depois se deslocam para outras regiões do Brasil. Então essa massa de ar equatorial continental, a MEC, ela é sim quente e úmida. E aí, para finalizar, questão número 6. O Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia é a organização militar responsável pelo transporte fluvial tático e logístico na região.
Um dos locais de atuação do SECMA é no encontro das águas dos rios Solimões e Negro, que juntos formam o rio. Ou seja, pergunta simples e objetiva. O rio Solimões e o rio Negro formam qual rio? E aí existe essa região conhecida aí como Encontro das Águas. Tá? E aí, sendo objetivo, esses dois rios formam justamente o rio Amazonas, tá? Rio principal da bacia amazônica, rio esse que nasce do degelo dos Andes peruanos e também na Colômbia. Tá? Por uma questão de temperatura e velocidade, quando eles se encontram justamente nesse lugar conhecido como Encontro das Águas, eles seguem ali em torno de 4 a 6 quilômetros sem se misturarem. Após isso, eles começam então a realizar suas ligações moleculares, né? Ou seja, começam a se misturar. As águas começam a se misturar, tornando-se então um só rio, o rio Amazonas. Beleza? Rapaziada, essas questões aí que eu trouxe hoje para vocês, espero que tenham sido de grande relevância. Mande aí pro teu camarada que está precisando daquela moral em geografia. Compartilha, curte, se inscreva no canal e tamo junto, até a próxima.